Fala pessoal, boa tarde, Giovanni aqui, advogado criminal. Pessoal, hoje eu quero estar dando continuidade ao tema do vídeo anterior, né, que eu tratei sobre revisão criminal, e naquele vídeo lá eu falei sobre o conceito, né, de revisão criminal, a sua natureza, a sua finalidade, e revisão criminal no júri, enfim, alguns aspectos, né. Hoje eu quero estar tratando especificamente sobre hipótese de cabimento. Quando é ou não cabível a revisão criminal? Para começar, amigos, eu quero dividir aqui esse cabimento em duas ramificações. A primeira são as hipóteses legais e a segunda é a hipótese doutrinal. As hipóteses legais, evidentemente, é o que está na lei, e a hipótese doutrinal é o que foi construído aí através dos estudos, né, da prática, da jurisprudência. Pois bem, onde é que está ali, doutor, no Código de Processo Penal, as hipóteses de cabimento da revisão criminal? As hipóteses estão inseridas ali no artigo 621, nos incisos 1, 2 e 3. Vamos começar aqui com o inciso 1, que diz que a revisão criminal será cabível quando a sentença que condenar, não pode ser sentença absolutória, é só que põe a pena privativa de liberdade ou restritiva de direito. É a sentença que condenar contra o texto expresso de lei penal ou a evidência dos autos. É o inciso 1. Lei penal aqui a gente tem que entender de uma forma abrangente, englobando tanto a Constituição Federal e demais normas que abranjam, né, e tenham assim uma natureza penal, tá? Então a primeira hipótese é texto expresso de lei penal ou evidência dos autos. Vamos começar aqui com contrariedade ao texto expresso de lei penal. O que significa isso, Giovanni? Texto expresso de lei penal. O que significa, doutor? Texto expresso, já diz a palavra, tem que ser expresso, inequívoco. Não basta uma mera divergência de interpretações entre os juízes. Por exemplo, tem um entendimento A e um entendimento B. Dois entendimentos a respeito do mesmo assunto. No entendimento A é o entendimento mais favorável ali para o seu cliente, e o entendimento que a maioria dos juízes seguem. E o entendimento B é um entendimento minoritário que a minoria dos julgadores, dos juízes, segue. E aí o teu cliente é um azarado, infelizmente, não teve sorte, o processo dele caiu na mão de juízes que entendiam da forma B. E a forma B é a forma que condena ele. É a forma que tem uma pena maior. Você teve azar. O que acontece? Essa condenação é válida? O entendimento B? Sim, é uma condenação válida e vai surgir todos os seus efeitos. Sem problema nenhum. Legal. Mas o que acontece? Surge agora o entendimento C. Futuramente, posteriormente, vem um novo entendimento C, que faz com que os entendimentos anteriores, isto é, entendimentos A e B, fiquem ultrapassados. E esse entendimento C, agora, para a sorte do seu cliente, os ventos mudaram, o entendimento C é um entendimento favorável. É um entendimento agora que todo mundo está seguindo e um entendimento favorável. Nesse caso, é possível uma revisão criminal para que esse entendimento C seja aplicado. Tá? O que não pode, a decisão do juiz é ser contrária a entendimento A e B. Ele vem lá inovando, uma decisão absurda. É uma decisão contrária ao texto expresso de lei. Aí sim é cabível a revisão criminal. Agora, a evidência dos autos. O que significa a evidência dos autos, doutor? Antes de eu adentrar nesse aspecto aqui da evidência dos autos, eu quero ressaltar um ponto aqui, uma observação, que no Código de Processo Penal Militar não tem essa previsão de texto expresso de lei penal. O erro não é quanto à aplicação da lei no Código de Processo Penal Militar, mas quanto aos fatos. Há uma apreciação, há um enquadramento do juiz de forma equívoca quanto aos fatos, não quanto à lei. Muito interessante, né? Essa diferença entre o Código Penal comum, né, para os civis e para os militares. Tem essa diferença. Se o juiz errou lá no militar na aplicação da lei, não cabe uma revisão criminal. É um absurdo, né? Pelo amor de Deus, como é que pode? O juiz vai lá, tem um erro quanto à aplicação da lei, não pode? Enfim. O que significa contra a evidência dos autos, doutor? A evidência dos autos, evidência é prova. Então, por exemplo,
O juiz, ao condenar ali o seu cliente, ele ignora uma prova cabal da inocência do seu cliente. É uma decisão contrária à prova dos autos. Tinha uma prova lá de inocência e ele ignorou. Então, nesse caso, é cabível a revisão criminal. Outro ponto. O juiz decide com base em provas insuficientes, em provas imprecisas, contraditórias. Nesse caso, também é cabível a revisão criminal. Então, inciso 1. É cabível a revisão criminal quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso de lei penal ou à evidência dos autos. Cabível, inciso 1. Agora o que diz o inciso 2? O inciso 2 disserta lá, dispõe que a revisão criminal será cabível quando a decisão for fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E aqui tem um ponto. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, que tem um documento falso lá naquele processo. O que teu advogado aí que você contratou tem que analisar? Se aquele documento falso foi determinante para sua condenação ou ele foi muito relevante. Se teve essa categorização do documento como elementar para sua condenação, aí sim é cabível a revisão criminal com base no inciso 2. Agora, se o documento ele foi irrelevante num contexto de provas, existem outras provas, existe esse documento falso, não será cabível a revisão criminal. Tá? É necessária uma relação direta do documento com a sentença. Se não existisse nexo causal, não será cabível a revisão criminal. E por fim, a última hipótese legal está no inciso 3 ali do artigo 621, que é a descoberta de novas provas em favor do condenado. Essas novas provas, doutor, elas têm que surgir necessariamente após o trânsito em julgado? Não. Essas provas elas poderiam ter existido anteriormente até o início da ação penal ou durante a ação penal, mas elas só vieram a ter conhecimento pelos atores ali do processo posteriormente. Ninguém sabia dela. No futuro as pessoas acabam tomando ciência, o advogado acaba tomando ciência dessa prova. Ela já existia, mas ninguém sabia da sua existência. Então, por exemplo, o verdadeiro autor do crime ele aparece e confessa o crime, diz que não foi o fulano que foi condenado, mas foi ele. Ou a vítima ou testemunhas se retratam do que eles anteriormente disseram. E esse ponto aqui, quando há uma retratação, o que o advogado tem que fazer antes de entrar com a revisão criminal? Ele tem que entrar com uma ação cautelar preparatória no juiz de primeiro grau, no juiz de primeira instância, ali o juiz que te condenou, lá da comarca, não no juiz dos desembargadores ou nos ministros. Ele tem que entrar nesse juiz de primeiro grau e produzir essa prova. Chamar lá a vítima, o testemunho na frente do juiz, do promotor, né, para não ter nulidades, e a vítima se retratar na frente do juiz, falar que tudo que ela disse era mentira e que nada daquilo aconteceu. Se o juiz negar essa produção dessa prova, é possível que o advogado impetre aí um habeas corpus, né, porque está em jogo a liberdade da pessoa. A pessoa está na iminência de sofrer uma coação ilegal ou já está sofrendo. Então, nesse caso, é cabível uma impetração de um HC, de um habeas corpus, caso o juiz indefira essa justificação criminal. Além disso, essa pessoa aí que mentiu, ela pode responder por denunciação caluniosa, caso seja a vítima, ou falso testemunho, se for a testemunha, falsa comunicação de crime também, se for um terceiro, tá? Mas essa prova, ela tem que ser cabal, ela tem que ser cabal da inocência. Se for uma prova duvidosa, que ainda assim traga dúvidas, o que vai se aplicar aqui é a manutenção da condenação. Porque aqui não se aplica o indúbio pro réu, né? Que nem no processo penal originário. Aqui se aplica o indúbio pro societate. Na dúvida, condena. Na dúvida é a sociedade, não na dúvida é o indivíduo. Então, temos que ficar muito atentos nesse aspecto. E a última hipótese, que eu tinha dito no início do vídeo, é a hipótese doutrinal. O que significa essa hipótese doutrinal, doutor? Significa o quê? Vamos lá, pessoal. É o quê? Quando ocorrer uma nulidade do processo. O processo ele é nulo, manifestamente nulo. É cabível uma revisão criminal. Mas também é cabível
um habeas corpus. Tanto que tá lá, né? Agora não vou me recordar de cabeça, mas acho que o artigo 648, que diz lá que se o processo for manifestamente nulo, vai caber um HC. Mas então, se é cabível o habeas corpus e a revisão criminal para essa hipótese de processo nulo, quando é que eu devo entrar com um e com o outro? O que eu devo diferenciar aqui? Você vai ter que analisar o seguinte. Primeiro ponto. Eu preciso produzir uma prova? Se eu precisar produzir uma prova, por exemplo, vamos imaginar que o teu cliente aí foi condenado mediante uma prova ilícita. Ele confessou mediante uma tortura. Nesse caso, você vai ter que produzir uma prova. Você vai precisar o quê? Da justificação criminal. A ação cautelar de natureza preparatória. Você vai precisar dessa ação. Então você vai ter que entrar com uma revisão criminal. Porque o HC, o habeas corpus, ele já tem que vir pronto. Com provas instruídas, pré-constituídas. Então esse é o primeiro ponto. Tenho que produzir prova? Revisão criminal. Processo nulo, mas eu tenho que produzir revisão criminal. Tenho que fazer uma revisão criminal. Ou outro ponto. O meu cliente já cumpriu a pena. Já extinguiu a punibilidade. Já não está mais em jogo, então, a liberdade dele. O que está em jogo aqui é a reputação dele, a dignidade, o decoro dele. Nesse caso, então, é revisão criminal também. Não tem sentido entrar com habeas corpus. Agora, o habeas corpus ele é mais célere, ele é mais rápido. Aí sim, se tiver esse aspecto de urgência, você opta aí pelo habeas corpus, tá? Mais interessante. Hipótese aí de nulidades, que é cabível. E a nulidade absoluta. Não pode ser uma nulidade relativa. Porque nulidade relativa, ela tem que ser arguida no momento em que acontece. Se você não alega, você perde. Ou seja, precluiu. Então, ocorreu a ilegalidade e ela é relativa, não é uma nulidade absoluta. Você tem que demonstrar o prejuízo, evidentemente, para a denulite sanguif, que é o princípio que é aplicado. Você alega. Se você não alegar ali, você perdeu a oportunidade, você já não pode mais futuramente se utilizar dessa nulidade para alegar qualquer vício no processo. Exemplos aqui, pessoal, de nulidade absoluta: incompetência do juízo, falta de citação, a pessoa não soube que tinha um processo contra ela, sequer foram atrás dela, citaram ela e o processo correu, não foi suspenso. Incompetência: o processo era de competência, sei lá, era um governador que estava sendo processado e a competência era do STJ, mas esse processo tramitou no TJ, no Tribunal de Justiça. Se, por exemplo, essa pessoa for condenada no TJ a uma pena de 10 anos, o advogado ele pode impetrar um habeas corpus ou uma revisão criminal e, nesse caso, anular o processo para que se reinicie no STJ. Com o seguinte ponto: a pena que foi aplicada inicialmente, a pena futura ela não pode ser mais gravosa em razão da proibição da reformagem em pégios, tá? Então esse é um ponto muito interessante, tá? Eu gostaria de estar deixando aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, deixem seu like e vamos aí debater, né?